vida bem segura, você precisa tratar do seu coração. É dele que procede a saída da vida. Porque do coração do homem, segundo diz aqui, no livro de Mateus, capítulo de número 15, verso de número 19. Entretanto, as coisas que saem da boca vêm do coração. São essas que toma uma pessoa impura. São essas que torna uma pessoa impura. E o mais interessante é você entender que diz ainda no verso 19, a segunda forma. Porque do coração é que procede os maus intentos. O homicídio, o adultério, a imoralidade, o roubo, o falso testemunho e a calúnia. Você observa, e é de muita importância, trazermos ou termos em memória esses conselhos, que é do coração do homem, quando diz homem, está se generalizando o ser humano. Não quer dizer que a mulher não tem esses pensamentos. Não quer dizer que esses pensamentos são só atribuídos aos homens. Mas é uma realidade que se encontra no ser humano. A terra contaminada, lembra? Terra manchada pelo sangue de Caim. A terra manchada pela maldade de Caim. Ele derrubou, ele arrancou o sangue do seu irmão. Ele golpeou o seu irmão. Ele matou o seu irmão. Por causa de quê? Nós lendo a história, nós percebemos que ele não se agradou das atitudes de Caim, de Abel, seu irmão. A obra de Abel era uma obra boa, agradou o Senhor. Mas isso para Caim foi um tormento. Isso para Caim foi uma tortura. E nos nossos dias nós estamos vivendo essa mesma atitude. Se você analisar, os dias estão se tornando repetitivos. Cumprimentos proféticos do que disse o Senhor Jesus Cristo. Essa nação má, perversa e adúltera. E é muito interessante nós levarmos em consideração textos expressado pelo Senhor Jesus Cristo de uma maneira muito sóbria. É muito importante não nos embriagar com as informações que venham invalidar os conceitos ministrados pelo próprio Senhor Jesus. Há algumas pessoas que atribuem mil e umas coisas para poder tentar usurpar de um direito que não lhe foi dado. Mas é bom que você analise isso. É bom que você entenda, como diz, porque do coração é que procede os maus intentos, os maus pensamentos, os homicídios, o adultério, a imoralidades, os roubos, os falsos testemunhos, a calúnia, a blasfêmias. Disse mais o Senhor, essas coisas corrompem. Essas coisas corrompem o indivíduo, mas o que comer sem lavar as mãos não torna impuro. Não o torna impuro. Esse discurso nos vai lembrar quando o Senhor Jesus chegou em determinado lugar
E eles censuraram, os fariseus censuraram os discípulos de Jesus, que eles lavavam, eles comiam, sentavam à mesa e não lavavam as mãos. É um costume, não é um costume ruim, é um costume bom. Os fariseus, eles sabiam dos seus costumes, porém, eles tinham por natureza não de criticar os costumes deles. Ele só fazia essa questão dos costumes deles para poder apanhar o mestre em contradição. Quando você entende o tamanho da sua hipocrisia, do seu fingimento, você acha muito mais satisfatório você olhar os erros de quem está na sua frente. Os defeitos, as imperfeições, é muito mais visível dos seus olhos você vendo as minhas imperfeições. Não vai adiantar eu esconder a minha imperfeição facial através das máscaras que nós vamos usando. São baratinhas, R$2 no ônibus, no coletivo. Alguns lugares estão mais caras. Agradecemos as exigências governamentais para o uso das máscaras com zelo da nossa saúde. Zelando a minha saúde, estamos zelando da sua saúde e assim sucessivamente. Como eu estou num ambiente só, e eu me sinto necessário ou necessidade de me acostumar, né? E isso é muito interessante. E o Senhor Jesus mostrou para ele a maior importância que eles tinham de dar atenção e eles não estavam dando. Observe uma coisa que nós encontramos com referências variantes do assunto. Nós entendemos uma coisa interessante que diz: porque do coração do homem procedem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as prostituições, os furtos, falsos testemunhos e a blasfêmia. Você vê que uma referência, ela acrescenta, trazendo uma revelação de detalhes ainda minuciosos no conceito zeloso dos fariseus e na sua hipocrisia. A blasfêmia. Uma blasfêmia já é constatada quando você tem o conhecimento da verdade e você prefere trocar, substituir a verdade pela mentira. Então você blasfema da existência, você zomba, você escarnece. E isso gera uma grande expectativa no conceito de reconhecer os atributos divinos, mas você prefere omiti-los de uma maneira que você se sinta bem, corrigindo alguém. Quando você corrige alguém olhando para a imperfeição deste alguém, você encontra-se diante de uma zombaria, de um escarnecimento, porque você não pode conhecer o que está no seu coração. Nós temos ainda ajuda em Gálatas. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele deixou claro uma expressão muito inteligente. Louvamos a Deus e vemos que exatamente ele teve companhia, ele teve relacionamento, ele teve contato pessoal com o Senhor Jesus Cristo, como ele mesmo diz. E se contudo o Senhor observou que o Senhor, perdoe-me, não era Gálatas que eu estava lendo, Gálatas, desculpe, é agora, eu estava confundindo. Ora, a obra da carne são manifesta a imoralidade sexual, a impureza e a libertinagem.
Se você analisar hoje e você lembrar as duas cidades, foram as duas cidades destruídas por ordem divina e de atitude divina. Nós temos o mundo antigo que foi destruído pelo dilúvio e temos o mundo de Sodoma e Gomorra. E todos esses processos de entendimento, de revelação do caso, a natureza humana tem o conhecimento por que foi destruído. Se você perguntar a qualquer criança acima dos 12 anos, ela vai te dar uma ênfase de você entender por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Porque o mundo foi destruído, o mundo antigo foi destruído pelo dilúvio. Foi levado pelas águas. Todos vão estar mostrando que a imoralidade deles incomodou o próprio Deus. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Olha, o coração do homem, na sua rebeldia, está voltado para poder lutar contra o seu Criador. Se você abrir a sua Bíblia e examinar no livro, na carta que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 1, faça uma leitura minuciosa do versículo 18 até o 32. Leia com paciência. Leia com muita paciência, com muita tranquilidade. Procure ler e entender o que os seus olhos estão lendo. Assim como o meu, que diz aqui no livro de Mateus 7, 21 ao 23. Mas eu vou ler só um. Olhe bem. Pois é do dentro do coração do homem, é de dentro do coração do homem que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios e os adultérios. Pode seguir e você vai entender de uma propriedade. Paulo, Tiago e os apóstolos sempre orientou os mais jovens a tomar cuidado com as suas emoções sexuais, os pensamentos, a vaidade dos seus sentidos. E hoje nós estamos vivendo uma situação onde você se depara uma vez, eu até vou estar falando sobre, numa escola dominical, o meu maior desejo que eu gostaria de poder comentar, preciso de mais entendimento, mais sabedoria, para falar dos costumes das vestiduras entre um povo judeu, povo grego, povo hebreu, o povo brasileiro. E uma das condutas das suas vestiduras para com as nossas, no sentido de imoralidade. Nós vamos ter dificuldade para poder provar dentro desses costumes diretamente sobre as vestes de uma mulher do continente, das Palestinas, para com as mulheres do Brasil, dos Estados Unidos, da América, melhor dizendo. Então, o que nós temos? Nós temos um mostruário idêntico e preciso de tudo que elas precisam. E hoje você não pode dizer que uma mulher imoral, que ela tem o seu direito, ela tem o seu direito. Elas já dizem, ela já perpetua com as suas falas, dizendo que elas são mulheres e querem delas o direito. E entre muitos outros argumentos em matéria jornalística, você vai encontrá-las dizendo que por elas serem mulheres, estar com a roupa assim ou a roupa assim, isso não leva o direito de um homem desejá-la
ela não vai poder contar isso, mas tocá-la, forçá-la e tratá-la como uma prostituta. Claro e evidente. Claro e evidente. De maneira nenhuma, um homem pode se apossar desse direito. Mas lembra de Caim, lembra do que nós estamos lendo. Do coração do homem procede os maus pensamentos. Então, na verdade, ela tem esse direito. Os nossos costumes, não temos hoje o direito de dizer quem é uma mulher moral e imoral pelo sentido do que elas vestem. Não temos. Porque se nós formos olhar por esse lado, nós vamos apontar a pessoa errada. Porque na nossa cultura, tanto a mulher imoral, tanto como a mulher imoral, ela utiliza dos mesmos trajes. E isso não diferencia. Eu me lembrei aqui de Malaquias que ele diz, então vereis outra vez do justo e do ímpio, do que serve a Deus e do que não serve. Então nós vamos entender que o homem que serve a Deus, a sua postura, a mulher, o homem que serve a Deus, ela tem a tua postura que foge dessa intimidade, cuja aqui nós encontramos no livro de Gálatas. Ora, a obra da carne são manifesta a imoralidade sexual, a impureza e a libertinagem. Essas coisas antecede, chega primeiro do que as boas condutas. Intercedendo, chegando à frente, chegando primeiro, trazendo com sinais e alerta quem vem ali andando, quem vem ali se saltando. E muitas das vezes nós não podemos olhar nem julgar segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Então você vai ter que partir pelas obras. Então está descartado pensar em condenar uma pessoa pelo que ela veste. Evidentemente, porque imagine a pessoa que tem o que tem e através das suas vestes, ela tratar aquela pessoa como se fosse ela uma prostituta, e não é. É uma mãe de família, é uma pessoa que tem os seus cuidados, os seus zelos, mas o gosto se enquadra com os textos escritos, mas os gostos desmontam a personalidade daquilo que estamos vendo. No livro de Provérbios 22, versículo de número 15, nós encontramos uma palavra que diz assim: a tolice mora naturalmente. A tolice mora naturalmente no coração das crianças, mas a vara da correção os livrará dela. Dela quem? A tolice. Observe, vou repetir, Provérbios, verso de número, capítulo 22, e o versículo de número 15. A tolice mora naturalmente no coração das crianças, mas a vara da correção os livrará das tolices. Aqui mesmo nós estamos vendo que a tolice que mora no coração das crianças, vamos entender que no coração é da onde procede os maus intentos, os maus pensamentos. E nem as crianças estão livres. Mas ainda há uma esperança para com as crianças. Porque do homem já formado, só ele compreendendo o Evangelho, que desvenda os nossos olhos, na sua música, o Evangelho. Ele disse, ao constatar que o Evangelho já mudou, quem ontem era servo, agora acha-se Senhor, e diz a Deus como ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta a Deus. É como água que eu bebi, que não se negocia a sua essência e poder. Se camuflado, a excelência perderá. Provérbios, no capítulo de número
4, versículo de número 23, diz assim: acima de tudo que se deve preservar, guarda o íntimo de razão, pois é da disposição do coração é que depende toda a tua vida. Ou seja, nessa preciosidade que há no seu coração, a única coisa que você tem que guardar é a saída, a porta, do que entra e sai. Que anteriormente nós estávamos falando que procede do coração do homem são os maus pensamentos. A prostituição, o adultério, e essas coisas são terríveis. A sensualidade é uma coisa terrível. A sensualidade, como nós lemos aqui, ela desperta. E Satanás já disse, Satanás, o adversário, ele já disse para Adão: de maneira nenhuma vocês morrerão, mas serão como ele, conhecedor do bem e do mal. Você lembra dessa frase? Lá no Jardim do Éden? Quando Satanás queria persuadir. Preste atenção, porque ele lá no Jardim do Éden deixou claro, quando Deus disse: olha, de toda árvore do jardim vocês podem comer, mas apontou, daquela dali, vocês não podem tocar. Porque no dia que tocar, se abrirão os vossos olhos, e vós morrereis. Você lembra quando você, não sei, no seu trabalho, o patrão te dá uma liberdade, mas diz: ali, você não mexa. Você trabalha numa área, você conhece os seus limites e as suas obrigações. Faça isso e você está empregado. Errou isso, você está correndo risco. Existe empresa que vai chamar você a primeira, a segunda, a terceira correção. Mas existe empresa que você errou, ele risca, corta seu nome e manda você vazar. Entende? Então Satanás já deixou a mulher consciente, já deixou o homem consciente na sua sensualidade. E você pode observar no meio da rua as que passam pelo um espelho. Vamos tirar a análise? Você vê um homem e uma mulher passar pelo um espelho. Observe o que a mulher admira, o que o homem admira. Observe isso. Depois você comente aqui para você deixar eu continuar falando sobre essa verdade em Cristo Jesus. Porque Satanás já disse no coração da pessoa. Quando você lê a importância da libertinagem, quando você vê a imoralidade sexual, quando você vê o avanço desses prazeres, hoje tem faixa ativa de idade que você já olha e você não vê mais aquela idade, aquela atitude inocente de uma criança de 10, de 11, de 12 anos, de 13 anos. As crianças vamos dizer, de 11 ao 13 anos, elas já não têm muito a aparência de criança. Elas já têm a fisionomia, elas já têm a estrutura formada de uma mulher. E quem vai dizer que ela é uma criança é a mãe, é o pai, é um tio que teme e honra os conceitos familiares. Jornais e revistas estão aí. Talvez eu possa até tomar cuidado com o que vou dizer. Eu devo tomar cuidado do que vou dizer.
eu devo ter cautela com o que estou dizendo. Mas os homens que não têm um compromisso com isso, não têm. Olha o que a Escritura diz aqui. Provérbio 22, 15. A tolice mora naturalmente no coração das crianças, mas a vara da correção as livrará. Então, há uma possibilidade de mudança. Mas você percebe, Provérbio 16, ou melhor, 6, versículo 14, diz assim: e em seu coração habita o engano todo o tempo, planeja o mal e anda semeando perversidade e discórdia. Que é esse? Alguma tradução você vai entender que ele é um iníquo. O pecador em si, o imoral em si, uma pessoa imoral. Ele anda dentro de si, do seu coração, que habita o engano. Esse homem, já disse, digo e repito, está sempre voltado para o gênero. Tanto mulher, ser humano, mulher e homem. Então, é muito interessante. Isso não quer dizer que eu, você e outras pessoas que temos aqui, isso aqui é um terreno. E aqui não ocupa espaço de saber. O passarinho ele pode até pousar aqui, mas aqui ele não pode fazer ninho. Você precisa entender essa liberdade de opção de escolher. Nós crescemos com isso para poder dizer sim ou não. Quando Adão serviu ao Deus, isso magoou seu irmão. O que Caim não fez e não quis fazer é o que divide a raça humana. A raça humana se divide nos seus objetivos, nos seus interesses. Então ela escolhe o que é certo e o que é errado. Tem um texto que Tiago diz: ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria cobiça. Você vem na minha direção, numa estrada, eu moro numa região e tem um trecho interessante que nós saímos de um determinado lugar e vamos a outro determinado lugar. Então, parece como se fosse um corredor polonês. Não tem muito desvio de saída. Então, você vem de lá para cá, não importa o horário. Na situação climática que estamos vivendo, não importa o horário. Aí vem você de lá para cá, vamos chamar você, seja homem ou mulher, mas vamos dizer de uma cor mais clara. Dá de cara com um negro desse tamanho, que você talvez não viu a estrutura. Obviamente, quando você olhar e que ver, você vai criar os seus pensamentos. Caramba, primeira coisa que vem na sua consciência, corra, é ladrão, é um malfeitor. E você vai ficar naquele clima, aquela intensa, querendo uma resposta para isso. Mas você não acredita que eu já estou de cá. Estou dizendo eu, orando por você, para que você não tema, crê somente, porque sua vida está na mão do Senhor Jesus. Você não vai acreditar que eu estou nesse pensamento. Porque da onde eu vim, dali da onde eu vim, eu sei que você vai estar desse jeito. O que você vai esperar é que na hora ali eu meto a mão numa arma, boto na sua cabeça e faço uma cena. Você não vai esperar que eu passe por você e lhe dê um folheto, porque seu coração também está contaminado. E do coração do homem saem os maus pensamentos. Como o Tiago diz, ninguém ao ser tentado, diga eu sou tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta.
eu não vou ser atentado por uma coisa que eu não quero, uma coisa que eu não desejo. Satanás, ele é o inimigo de Deus, ele não é burro. Burro é um jumento, é um animal de 4 patas. Satanás é espírito. E quanto mais você não acredita na sua existência, melhor é para ele agir. E eu acredito que ele existe. Então a finalidade dele é trazer para mim algo que ele saiba que eu gosto, que eu quero. Algo que já me escravizou. E ele sabia que por para mim satisfazer o desejo do que eu era escravo, aquilo para mim era como um Senhor, um Deus. Estou dizendo do desejo, da vontade. Eu era escravo. Mas Cristo me libertou. Eu não estou na igreja, eu estou em Cristo Jesus. Eu lembrei de uma frase interessante, que eu sempre combati tanto, e eu vi um amigo meu pregando, e ele disse, estar em Cristo é diferente de estar na igreja. As pessoas na nova hermenêutica, na nova teologia moderna, eles dizem, eu estou na igreja agora. Quem está na igreja, como diz o ditado, o cachorro só entra na igreja porque a porta está aberta. Quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram. Jesus liberta o homem. Ele diz, vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus, capítulo de número 11, 28 e 29. Você entenda isso de uma maneira clara. Do coração do homem procedem os maus pensamentos. Você não vai vir de lá para cá e dar de cara com um nego desse porte e você vai dizer que aquilo ali é crente. Você não vai dizer. Não. Você não vai dizer, porque sua mente está contaminada. Aquela pessoa que vem ali, ela já vem com a mente surtada. E se tiver um buraco, ele entra dentro correndo. Se eu encarar os olhos em cima, ele vai dizer, pronto, está possesso, vou sair daqui. Eu dou risada. Quando eu passo em determinado lugar e a gente vê o perigo, ou a imaginação do perigo, ou a cena que nos assombra de noite e de dia, o inimigo, ele anda à espreita, procurando a quem possa tragar. E você precisa entender que ele não depende de quem você pensa. Ele sabe quem ele pode usar contra você. Ele conhece as pessoas. Mas quando Deus liberta, que ele é o maioral, ele é o dono da vida. Ele é o Senhor da vida. E eu quero finalizar esse nosso diálogo. Contudo, o Senhor observou que a perversidade se havia crescido muito na terra e que toda a motivação das ideias que provinha das suas entranhas eram sempre a semente inclinada à prática do mal. Isso você vai entender porque veio o dilúvio. A gente quer que o nosso inimigo ele desapareça automaticamente. Mas Deus ele ama tanto a mim como a você. Por isso ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha a vida eterna. E essa é a matéria que nos dá o direito de finalizar nosso diálogo, de você entender de uma maneira clara do coração do homem que procede do nosso pensamento. Você pode dizer o que você quer ser. Eu não nasci para ser escravo do diabo, mas por não ouvir a voz de Deus, eu tive um período de escravidão. E foi terrível ser escravo com a consciência de querer ser livre sem poder ser livre. Você já assistiu
muitos filmes de escravidão, os negros querendo ser livres, eles com a mente livre. Mas tinha eles lá que não queriam ser livres, queriam ser escravos. E você vê isso também no Egito, o Egito antigo, que nós evangélicos contribuímos muito isso, o Egito com o mundo não evangélico. Mas quando Deus mandou e ordenou, e Faraó resolveu, depois de muita tentativa, de dizer não a Deus, Faraó aceitou a deixar o povo de Deus ir. Então eles saíram do Egito, mas teve muitos que saíram do Egito, mas levaram o Egito consigo para dentro da igreja. Para ir embora adorar a Deus no deserto. E quando a situação que eles começaram a encarar, ele lembrava dos temperos, dos alimentos, então estava dentro dele. Por isso que ninguém vai ser tentado, como diz Tiago. Ninguém vai ser tentado, diga, eu sou tentado por Deus, porque Deus ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado por aquilo que tem dentro dele. Tá certo? Forte abraço, Deus abençoe você e você analise com particularidade tudo que Deus tem a fazer na sua vida. Tá certo? Ninguém ao ser tentado diga, eu sou tentado por Deus. Os hebreus que saíram dos cuidados de Faraó, da prisão perpétua, eles não quiseram atravessar o deserto. Tá certo? Conhecereis a verdade e a verdade ela vos libertará. Então, se você quiser ser livre, você precisa conhecer. O Evangelho desvenda os seus olhos. Então, não é você ser crente, não. Conheça o Evangelho. Leia o Evangelho e descubra por que Jesus deu a vida por sua causa. Leia o Evangelho. Sabe ler? Leia o Evangelho. Acabou. Leia Mateus, Marcos, Lucas e João. Acabou. Aí depois leia as epístolas, veja as conversões, veja as mudanças. E aqueles homens para o de hoje só tem uma diferença. Esses milagres e essas maravilhas desses homens de ontem, de hoje, que não acontecem, que você, por que não vê? É porque eles não querem fazer como está lá. Deixar tudo, estar em missões. Aquele que vai para Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, eles se doam, quer queiram, quer não queiram. Alguns se obedecem, alguns se enganjam. E os que militam, os que se alistam nesse exército, não devem se embaraçar com as coisas deste mundo, na ideia de querer agradar a Deus, na ideia de querer agradar o que alistou. Então, se você quer aceitar Jesus, você aceita Ele como Salvador da sua vida. Tá bom. Deixe agora Ele guiar seus passos. Leia o Evangelho. Depois que você lê o Evangelho todo, você vai parar e vai pensar de o Evangelho é que desvenda os nossos olhos. Você vai ver intriga, perseguições, você vai ver calúnia, você vai conhecer. Procure você dentro do Evangelho. Procure alguém com a sua atitude, com o seu caráter, com a sua natureza. E você vai ver que quando ele, que tem a sua natureza, se encontra com Jesus, as coisas mudam. Tá certo?